Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. E aí, Diego, sobrevivendo a mais uma semana? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que nos assistem, nos ouvem. É isso aí, vamos caminhando aí, esperando que a gente sobreviva ao dia 30, né? O E grande e derradeiro dia, né? o dia D para muitos aí, né, que estão mais ansiosos pelo dia D do que a própria volta de Cristo, né? Pois é. Estamos no tubo, Diego. Estamos no Spotify também, você que nos ouve aí no carro, no seu iPhone, né, no ônibus, seja lá onde você estiver. Muita alegria de ver o nosso canal crescendo. E já quero deixar uma mensagem aqui introdutória para você não deixar de se inscrever no nosso canal. Tá bom? Convide pessoas aí, mande para amigos, parentes, inimigos, todo mundo. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Bom, Diego, nós temos um tema bem complexo para tratar nessa semana. E se aproxima aí o dia 30, né, as eleições, e nós queremos fazer um panorama aqui, né, Diego, da situação da sociedade brasileira, do evangelicalismo brasileiro, o antes, o agora, e tentar aqui trazer uma ideia do que será o futuro depois do dia 30, aí, 6 horas da tarde, quando as urnas se fecham, né? Lá para as 7 horas, 8 horas da noite, quando sair o resultado. O que nos aguarda? Será que Jesus volta até lá? Espero que sim, hein? Seria muito bom, viu? Seria Seria incomparavelmente melhor. bem melhor do que qualquer resultado que você possa esperar da urna. A urna de Jesus não dá coisa ruim, só dá coisa boa. Quando Jesus elege, é porque é bom, né, Marcelo? É, Mas é isso aí, Marcelo. Acompanhe esse vídeo até o final, que hoje tem conteúdo bom aí, gente, para a gente entender um pouquinho melhor aí a nossa situação hoje em dia política, cristã, sobretudo, essa relação entre igreja e política que tem arrefecido os ânimos aí, tem criado divisões e rachas, infelizmente. Vamos comentar muito sobre isso. Fica até o final aí no vídeo. e o nosso desejo não é fazer você votar no candidato A ou B. Não é esse o nosso ponto aqui. O nosso ponto é tentar trazer você para fora dessa arena. Tem muitos aí que estão dentro do ringue, calçados de luva e prontos para a briga. Eu quero trazer você para fora desse ringue, para ser espectador do que está acontecendo, para que você possa tirar as suas conclusões. Nós queremos voltar aqui para a centralidade das escrituras e não para os extremos das ideologias que estão propostas para nós aí no atual cenário político e social brasileiro. Então, nós prezamos aqui por um coração que pensa e uma mente que sente. Esse é o nosso norte. Isso é o que pulsa na nossa mente e no nosso coração. E nós gostaríamos que vocês também pensassem juntamente conosco. Nós estamos aqui para influenciar o seu voto, muito longe disso. Esperamos que você tenha a sua posição política e que você exerça o seu papel como cidadão, seja no A ou seja no B. O que queremos aqui é que você tenha uma centralidade nas escrituras daquilo que você faz ou deixa de fazer, e que você possa pensar com o pensamento de Deus, e não com o pensamento humano falho, caído por causa do pecado. Para isso, nós vamos colocar aqui 2 vídeos para vocês assistirem, que exemplificam muito bem essa polarização dentro da igreja. Um pastor que tem uma posição mais à esquerda, um pastor que tem mais a posição à direita. Não estamos fazendo juízo de valor de nenhum dos dois, estamos apenas usando como exemplo para que nós possamos entender o que está acontecendo hoje dentro da igreja, esse racha para os extremos, tá bom? Então acompanhe esses 2 vídeos aí, você que nos assiste vai ver e ouvir, você que nos ouve no Spotify vai poder ouvir. Que não podem pagar o remédio que ela vai criar, não interessam para ela. Os analistas sociais chamam esse pessoal aí que não interessa para os donos do capital de sobrantes. Sobrante do quê? Sobrante do mercado de consumo.
Você não tem dinheiro para comprar o chinelo que eu fabrico, meu amigo? Eu não estou nem um pouco preocupado com você. Eu só estou preocupado com o cara que pode pagar o chinelo que eu fabrico. Porque eu quero aumentar o meu capital. E eu tenho uma cultura que privilegia o lucro acima de tudo, a qualquer preço, e o acúmulo. E uma cultura que gerou uma estratificação social em que meia dúzia tem sobrando e milhões tem faltando. Então, faz sentido esse discurso, essa leitura? Pode ter lá as suas críticas, os seus contrapontos e tal, mas eu acho que faz sentido. Agora, o que eu vou fazer a partir desta constatação e que proposta e que resposta a essa realidade eu vou oferecer? Eu sou cristão. Eu tive uma professora de missões chamada Barbara Burns. E ela disse assim uma vez na aula que o comunismo diz que todo mundo tem que ter igual e o cristianismo diz que ninguém pode ter faltando. Eu falei, bom, é isso aí. Resolveu para mim. A pessoa que perguntasse para mim, você usa o marxismo, ou você usa leituras marxistas, ou critérios marxistas de interpretação da sociedade, da realidade política, social e econômica? Eu uso. Por quê? Você usa o capitalismo? Você usa o neoliberalismo? Você usa o quê? Não, eu não uso nada. Não, mentira, você usa. Muito bom, esse é o pastor Ed Renekiewicz, da Igreja Batista de Água Branca. Esse vídeo já faz algum tempo, ele está bem mais magrinho do que ele estava aí. Tá bom? Agora queremos ver um outro vídeo. E é bom observar que ele não emagreceu por causa da esquerda, hein? Não é porque ele foi parte esquerdista, não. E agora vamos ver um outro vídeo aqui. Fala, loucos por Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no quartinho de oração, diretamente deste canal que é o mais louco do YouTube, onde queremos trazer uma palavra do coração do Pai para você. Estamos aí perto das eleições e hoje eu quero falar sobre: é possível um cristão de esquerda? É verdade que tem muita gente que se diz cristão e se diz de esquerda. E se você for conversar com eles, eles vão dizer que todo cristão deveria ser de esquerda. E eles veem Jesus mais como um Che Guevara do que como o Messias Cordeiro pacífico que morreu. Não, eles veem em Jesus um revolucionário que vem para fazer uma revolução ao estilo Cuba. Mas não é isso que Jesus é. Os princípios que a esquerda progressista, socialista ou comunista tem e os princípios da palavra de Deus são muito conflitantes. A gente começa com o aborto. O aborto, gente, não tem como. O aborto é um assassinato. Na Bíblia nós temos de Gênesis a Apocalipse Deus condenando o aborto e dizendo que a vida no ventre já é o mesmo valor da vida do lado de fora do ventre. Segundo ponto que a gente vê, a ideologia de gênero. A ideologia de gênero, gente, é algo demoníaco, satânico. Simplesmente é o seguinte: se você nasceu homem, você tem um pênis. Se você nasceu mulher, você tem uma vagina, acabou. Ah, mas eu estou me sentindo isso, eu estou me sentindo aquilo. Não existe eu estou me sentindo. Se eu estou me sentindo fosse o que dirigisse a nossa vida, Adolf Hitler se sentia de uma raça superior às outras. Nem por isso Hitler estava certo. Então eu vou me sentir agora o homem mais rico do mundo, vou lá no banco assaltar? Não, esse negócio não existe. O que mais? A esquerda aplaude greve e o choque entre as classes, né? O rico tem que tirar para dar para o pobre. Eles não são a favor da meritocracia. Eles acham que simplesmente tem que nivelar toda a sociedade. Nem no céu, escutem o que eu estou falando aqui, nem no céu todo mundo vai ter recompensas iguais. Ou seja, o socialismo, o progressismo, a esquerda tem pensamentos tão anticristãos que Deus não vai adotar eles nem no céu. Que mais? Legalização das drogas é um absurdo. Legalização das drogas é um absurdo gigantesco. É uma coisa assim que não temos palavras para poder falar. Parece que eles nunca tiveram um filho drogado. O que mais a gente vê? Eles têm uma agenda antifamília, né? A esquerda aplaude tudo que é liberdade sexual, tudo que é desfazer casamento, juntar, ficar, tudo que é antifamília, filho, é visto como um problema, né? Então a gente vê que eles têm uma agenda. Aí, pensando em todos esses pontos. Muito bom, Marcelo.
Ótimos comentários aí de ambas as partes. Gostei dos dois. Concordo com os dois, Marcelo. Não sei você, mas eu concordo ipsis literis com os dois. O que você acha? Então, Alguém vai Diego, me chamar de doido, né? Como pode concordar com os dois? Você tá maluco? vamos falar que você tem a unção da avestruz aí, como já foi falado, né? Eita. Então, gente, assim, nós precisamos entender. E agora aqui, vamos nos desarmar? Diego, larga as pedras aí, eu vou largar minhas armas aqui, minhas granadas, né? Igual o Roberto Jefferson, vou largar minhas granadas aqui, vou largar minhas pedras, vou largar algumas coisas assim, porque, gente, nós estamos armados, nós estamos calçados de luvas, pronto para o embate. Vamos largar tudo isso, toda essa emoção, esse frisson, e vamos voltar para a racionalidade, para um coração que pensa e uma mente que sente. E a minha pergunta para você, Diego, é um tanto ousada. Como que nós chegamos até esse processo, até esse momento, hein? Não foi do dia para a noite, né? Marcelo, é o que você falou. A gente precisa voltar umas casinhas antes para a gente poder entender como a gente chegou aqui. Porque a gente está debatendo as dores que a gente está sentindo. A gente não está debatendo as causas, né? Então, vamos atacar as causas da doença, como um bom médico faz. Vamos tentar tirar um diagnóstico. Claro que todo diagnóstico que a gente tira do ponto de vista sociológico, a gente pode falhar aqui e ali, mas, a grosso modo, eu acredito que o grande problema nosso, do evangelicalismo brasileiro, ele é um pouco histórico. Se a gente voltar um pouquinho rapidamente aqui no tempo, nós fomos descobertos pelos portugueses, não existia cristianismo no Brasil, obviamente, né? Existiam tribos indígenas aqui. Os portugueses trouxeram para cá o catolicismo, era a religião oficial da coroa portuguesa, não existia outro tipo de possibilidade de religião, a não ser o catolicismo, e assim foi, durante um bom tempo. Assim que o Brasil é descoberto, no primeiro século, no segundo século, tiveram algumas tentativas de alguns protestantes de entrarem no país, né? Os franceses, os holandeses, que é esse cristianismo protestante mais, vamos dizer assim, teologal, mais puritano, mais ortodoxo, né? Que privilegia o estudo da palavra de Deus. Aliás, esse é o mote da reforma protestante. Só que aconteceu, esses povos foram expulsos pelos portugueses, né? Tanto os franceses quanto os holandeses, que tinham essas vertentes, né, religiosas, o protestantismo como religião oficial, eles foram expulsos. Então a gente ficou durante um bom tempo com o catolicismo imperando aqui como religião. Isso acaba no final do século XIX e início do século XX, com as missões. O Brasil começa a se abrir, né, por conta da República, nós nos tornamos uma república, e aí a gente começa a se abrir para outras religiões. Então, os batistas começam a mandar missões para cá, os pentecostais também, e acontece no Brasil uma grande evangelização. Nós viramos um grande campo missionário, porque tinha esse déficit, né? Tinha muita gente para ser alcançada. E a mensagem que chegou até nós era uma mensagem de urgência. Gente, olha, existe o pecado, você é um pecador, Jesus morreu por você na cruz e você precisa aceitar Cristo, porque só Ele pode te dar a salvação. Mas e os problemas da vida aqui e o debate aqui da República? Não, esquece isso aí. Foca no reino de Deus. Foca na salvação. A coisa é para ontem. Jesus está voltando. Então essa mensagem, esse senso de urgência da segunda vinda de Cristo dominou o consciente coletivo do evangelicalismo brasileiro. E a gente ficou à parte do debate público durante muito tempo, muitas décadas. Até chegar à década de 80. Na década de 80 surge um fenômeno aqui no evangelicalismo brasileiro, que é o neopentecostalismo, né? Essa vertente que, com foco na tal da teologia da prosperidade, né? Visando o crescimento econômico do indivíduo cristão. Então, a palavra é sempre: você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você, uma vez que aceita o Jesus, que você se encontra com Jesus, não, é impossível você continuar passando necessidade. Você tem que subir de vida. Isso é um sinal de que realmente você encontrou com Jesus. Então eles vêm com essa visão, né, da teologia da prosperidade, dizendo que a gente tem que crescer de vida, economicamente falando. E isso ganha campo, porque é um discurso sedutor.
E essas pessoas que vieram com esse discurso, essa liderança, essa nova liderança evangélica que surge na década de 80, eles começam a querer ganhar espaço na política e ganham espaço. E ganham representatividade no debate político, mas com esse viés voltado para crescimento econômico e financeiro, que é a tal da bancada da Bíblia que a gente conhece hoje. Então, assim, os evangélicos, propriamente dito, aqueles que creem na Bíblia mesmo, que prezam pelos valores cristãos, eles nunca tiveram muita influência sobre as políticas públicas, sobre as questões sociais do Brasil, sobre essa questão da desigualdade social e sobre a questão moral, sobretudo. O que aconteceu? A gente viu que, como a gente ficou alheio a esse debate, as coisas foram ganhando espaço e foram invadir nossas casas. Então a gente começou a ver que nossos filhos iam para a escola de um jeito e voltavam de outro. Porque chegavam lá e eles eram doutrinados. E aí a gente ficou assustado e começamos a reagir. Só que, em vez de a gente ir para as escrituras e olhar e falar assim, deixa eu ver na Bíblia como é que eu vou reagir, a gente começou a comprar discursos prontos de alguns políticos que já estavam no player, que já estavam na luta. E eles vieram até nós dizendo o seguinte, ó, se você é evangélico, você tem que ser de direita. Não, se você é evangélico, você tem que ser de esquerda. E eles começaram a apontar quem nós deveríamos ser, em vez desse processo ser o contrário, entende? E a gente comprou isso. A gente se abraçou, alguns se abraçaram com políticos de esquerda, outros com políticos de direita, e simplesmente nenhum deles representam, de fato, o que é o reino de Deus. Aquilo que é o projeto de Deus para nós, Marcelo. Então, a grosso modo, essa é a nossa situação. É assim que nós chegamos até aqui. É assim que nós chegamos até aqui. E nós fomos participar com medo, na base do remorso, do susto. E a gente tem que parar para pensar, gente. Por isso que a palavra do Marcelo é muito sábia nesse sentido. Calma, vamos dar uns passinhos para trás e vamos tentar entender como a gente chegou aqui e qual é o melhor a se fazer. Porque dia 30 vai acontecer alguma coisa que vai desagradar uma boa parcela da sociedade. Eu digo, na verdade, a maioria, né, Marcelo? Porque tudo indica que quem ganhar vai ganhar com uma margem pequena, né, de votos. E muitas pessoas vão se abster desse processo. Então, a soma do candidato derrotado, mais os 30 milhões de abstenções, se seguir essa mesma toada do primeiro turno, somada aos votos do candidato derrotado, é a grande maioria. Então, a gente vai ter problema, né? A gente vislumbra aí um problema depois do dia 30. Inclusive para a igreja, porque nós nos manifestamos de maneira totalmente parcial, politicamente falando. Quando, na verdade, a gente devia vir não com imparcialidade, no que a gente acredita, não é isso que eu estou dizendo, mas com imparcialidade partidária. O problema da igreja é que ela se partidarizou nesse processo. E isso vai gerar sequelas, né, Marcelo? Exato. A questão aqui é que nós dividimos as pautas e nós estamos colocando o parâmetro para resolver as pautas que são importantes, como o Ed fala, né? A questão do aspecto social, econômico. O Brasil, ele caminha muito mal. Gente, você vai no mercado, você sabe que o Brasil não está bem economicamente. Não adianta o presidente falar, não, está mil maravilhas. Não está mil maravilhas. Eu rodo São Paulo inteiro, eu vejo o número de pessoas que aumentou morando na rua. A Venezuela não é a 1.000 quilômetros daqui. A Venezuela é em cada esquina brasileira. Você vê mercados vendendo osso e pele de frango. Então, a questão econômica é extremamente importante. Ponto para o Ed. Mas também nós não podemos negar que as pautas de legalização da questão das drogas, isso é extremamente importante. Não podemos negar que a questão do aborto é extremamente importante. Não podemos negar que a questão de ideologia de gênero é importante, é extremamente importante, mas essas coisas não podem andar desassociadas. Esse é o ponto. Essas coisas eu não posso falar, não, eu vou abraçar o candidato A porque ele defende essas pautas, em detrimento do candidato B que defende uma outra pauta extremamente importante que sem aquilo leva aquilo outro. Então, resumindo, nenhum dos dois representam nada daquilo que nós, como cristãos, deveríamos abraçar.
Aí você fala assim, mas Marcelo, precisamos escolher um. Não, você não precisa escolher um. Você precisa voltar à centralidade das Escrituras e entender que existe um, sim, que abraça tudo e a todos, que é Cristo. Se Cristo não for o teu parâmetro, se as Escrituras não for o teu parâmetro, então nós estamos caminhando, e aí o futuro da igreja, após o dia 30, é tenebroso. É tenebroso. Porque você está se abraçando com uma coisa que é volátil, é volúvel, ela se desfaz conforme o tempo. Esses caras, eles caminham conforme, eles dançam conforme a música, bem o que bem agrada a eles. Não adianta você achar que eles estão abraçando a causa A, a causa B, porque eles gostam ou querem aquilo. É conivente para eles. E nós, enquanto cristãos, enquanto igrejas, não podemos perder a simpatia de todo o povo como a igreja primitiva. A igreja primitiva passava por questões muito parecidas com a nossa, Diego. Mas ainda assim ela era isenta do Estado, ela não se contrapunha ao Estado nessa magnitude que está sendo contraposta hoje à igreja evangélica brasileira, e a maneira como ela militava não era baseada em ideologias. Era baseado no estudo diário na porta do templo, nos preceitos dos apóstolos, na base que os apóstolos dão, nos ensinos de Cristo. Nós precisamos urgentemente de uma reforma na igreja brasileira. Uma reforma em que sentido? De voltar para a centralidade das escrituras. Ponto final. Ou você abraça ideologias falhas que não abrangem todas as necessidades do ser humano, ou você escolhe voltar para a centralidade das escrituras, que diz que toda a escritura é inspirada e útil para tudo na vida do homem. Esqueça a ideologia A, esqueça a ideologia B. Irmãos, nós agora estamos com uma nova soteriologia, um novo pensamento sobre salvação. Se você é de esquerda, você não pode ser salvo. O que é isso, gente? Se você é de direita, você não pode ser salvo. É uma nova soteriologia. Agora, a salvação, Diego, não está mais baseada no amor e na graça de Deus. Está baseada na ideologia que eu entendo ser o melhor para o momento do meu país. Isso é heresia, isso é um outro evangelho. Gente, abre o olho. Nós inauguramos agora uma nova teologia ministerial, uma teologia pastoral, Diego, onde o pastor ele não está mais preocupado com a vida dos irmãos e as necessidades de cada ovelha, e em pregar o evangelho e a edificação e a glorificação de Cristo. Ele está preocupado com o candidato A ou o candidato B. Eu preguei recentemente numa igreja onde os irmãos estavam escandalizados e pessoas não estavam mais indo para a igreja porque um pastor foi lá e pregou e estava pedindo voto para candidato A ou para candidato B. Então quer dizer que a casa de Deus agora, o encontro dos cristãos, que é para lembrar de Deus, render glórias a Deus e edificar uns aos outros, servindo de palanque para político A ou político B. O que é isso, gente? É uma nova teologia pastoral, Diego. É uma nova teologia, um novo pensamento sobre pecado, onde o camarada que tem uma ideologia diferente da minha, ele é filho do diabo. Isso é um problema. É uma nova teologia que coloca Deus como submisso a um homem. Vocês estão parando para pensar? Vocês estão parando para pensar e para analisar de fora o que vocês estão falando? A mentira já não é mais mentira. A mentira agora, ela depende daquilo que é conivente para mim, Diego. Mentira é mentira. Seja mentira do Lula, seja mentira do Bolsonaro. Mentira é mentira. E você fala, mas e a ideologia de gênero? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você que fica espalhando fake news aí. Lá em Apocalipse 22 diz que o camarada que é edomita, ou seja, tem essas questões homossexuais que não agradam a Deus e vai de contra a palavra de Deus, ela é comparada à mentira. Então, ou seja, se você é um mentiroso, você é um tanto pecador quanto alguém que está na prática do homossexualismo.
E você fica espalhando mentiras no Facebook, achando que isso vai render, isso vai trazer votos para o teu candidato, que vai barrar a ideologia de gênero através da tua mentira, e você acha que Deus está nisso? Para, respira, vamos respirar. Marcelo, eu acho que você tocou num ponto interessante quando você fala de abraçar. Eu acho que o abraço, ele é um símbolo muito bacana, né? Que quando você abraça alguém, você envolve alguém, 100%, né? E eu acho que o nosso abraço, ele tem que ser dedicado única e exclusivamente a Jesus. E quando a gente abraçar um outro ser humano, a gente tem que entender que a gente está abraçando um pecador. Quando você abraça um pecador, você está abraçando virtudes e defeitos. É assim que a gente tem que pensar. Eu estou abraçando... Vamos dar nome aos bois, vai. Eu estou abraçando o Lula. Entenda que você vai abraçar virtudes e defeitos. Eu vou abraçar o Bolsonaro. Eu vou abraçar virtudes e defeitos. Não ache que o Lula é o salvador da pátria, que ele não tem defeitos. E não ache que o Bolsonaro é o salvador da pátria, que ele não tem defeitos. E isso está acontecendo de noite. Por isso que as pessoas estão chegando ao ponto de se odiar dentro das igrejas. A gente está falando dentro da igreja, gente. Se a gente estivesse falando só da sociedade, você até entenderia, compreenderia. Mas a gente está falando de irmãos em Cristo. Pessoas estão abandonando a igreja ou excluindo pessoas da igreja porque estão abraçando candidatos como se eles fossem perfeitos. Então ela não compreende como o outro não quer abraçar esse candidato também. Como é que pode? Ele é uma sumidade. Ele é uma perfeição em pessoa. Ele é o exemplo de presidente que a gente precisa. Como pode você não abraçar ele? Você não pode ser crente desse jeito, não tem como. Exato. Inauguramos uma nova soterologia. Então, gente, a política vai passar. E outra coisa que a gente tem que lembrar aqui, Marcelo, os dois já demonstraram que eles oscilam, que eles são volúveis, voláteis, como você colocou. Eles dançam conforme a música. O Lula já demonstrou isso e o Bolsonaro já demonstrou isso. O Lula não é o melhor exemplo de esquerdista e o Bolsonaro não é o melhor exemplo de conservador. Ambos já assumiram posições e posturas e ações e práticas e fatos, porque os fatos falam mais do que palavras e discursos, que contrariam a ideologia que eles dizem defender. Então a gente tem que entender isso, porque senão a gente acha que tudo que a gente está ouvindo vai acontecer de fato. E, gente, o sistema político brasileiro ele é bem complexo. O buraco é muito mais embaixo. Vocês estão vendo durante esse processo. Nós temos juízes que numa canetada muda toda a história. Então calma, gente, dá uma relaxada, respira fundo. E assim, ó, uma palavra final aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo. Vamos dedicar o nosso púlpito para o Evangelho de Jesus Cristo. Porque a gente já tem redes sociais para dedicar para outras coisas, a gente já tem encontro de família, encontro de amigos, a gente já tem a televisão que faz isso. Enfim, tem N possibilidades da gente discutir diversos temas diferentes. Mas aquele momento precioso do culto ali, que é um momento que pode mudar vidas de fato para a eternidade, a gente não pode abrir mão de pregar o Evangelho ali. Tem que ser precioso, tem que ser assim, a gente tem que custar caro para a gente o púlpito. O momento do culto ao Senhor tem que custar caro para a gente. Tem que ser nossa prioridade número 1. Ó, você pode falar de política comigo o tempo que você quiser, menos no culto. Não vem falar comigo no culto de política. Aqui eu vou pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é o Evangelho que é o poder de Deus para mudar de fato a vida das pessoas. Segundo, parem de achar que você só vai debater política durante a eleição. Eu quero ver quantas pessoas que estão debatendo política aí, que estão super envolvidos, são super cidadãos conscientes, que vão continuar debatendo política depois desse processo. Se seu candidato ganhar, você vai cobrar ele quando ele fizer aquilo que ele falou que não ia fazer? Você vai cobrar ele? Espero que sim. Espero que você seja realmente um cidadão despertado, consciente. E mais, que nós, como cristãos, possamos criar plataformas de debate em nossas igrejas, assim, em tempos exclusivos para isso. A gente pode chamar congressos para isso, reuniões, né, Marcelo? Vamos debater uma forma de se envolver com política, mas a moda cristã. Não a moda do PT e nem a moda do PL. A moda cristã. Como um cristão se envolve com política? Vamos debater isso nas nossas igrejas? Vamos criar plataformas para que a gente não fique refém de abraçar discursos prontos de políticos? Eu acho que é uma boa para a gente pensar, né, Marcelo? E assim, irmãos, se preparem, porque depois do dia 30, a vida continua e essa retaliação contra a igreja ela tende a aumentar.
Então vamos voltar nosso discurso para o evangelho, vamos ser menos partidários, vamos nos envolver na política com mais sabedoria, porque as pessoas vão se decepcionar com esse processo, vão continuar se decepcionando, o tecido social está em colapso, os relacionamentos estão péssimos, e as pessoas vão precisar de uma igreja saudável mais do que nunca. Esse é o recado. Exato. Eu acho que essa é a grande artimanha do diabo, sabe, Diego? Porque ele está fazendo com que se a divisão aconteça de dentro para fora. A divisão não está vindo de fora para dentro. Alguns cristãos desavisados acabaram aderindo a um discurso que está trazendo para dentro do seio da igreja a divisão, e Cristo falou que o mundo iria conhecer que ele é Deus a partir do momento que nós fôssemos unidos. Então, aquilo que nos separa, precisamos debater e conviver, mas há algo muito maior que nos une. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos abraçar. Em Atos diz que os discípulos estavam chegando numa determinada cidade e falaram assim, lá vem aqueles que transtornaram o mundo? Como que eles transtornaram o mundo? Transtornaram o mundo através da loucura da pregação do evangelho, não da loucura da ideologia marxista, nem da loucura da ideologia capitalista liberal, porque nenhuma das duas sanam a grande necessidade da raça humana, que é de um Salvador, e esse Salvador só existe um, é Jesus Cristo. Em vez de você ficar postando no Facebook, na sua timeline, aí no seu story, mensagens de político A ou B, números de político A ou B, poste os evangelhos, postem versículos que tragam a mensagem da cruz. É isso que o mundo precisa, é isso que o mundo quer. E eu gostaria de deixar uma palavra final aqui, que está lá em Mateus 16, 18, que diz assim, também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou trazer aqui uma palavra que não é minha, é do Billy Graham, quando ele disse assim, gente, eu já li o final da Bíblia, e lá diz que Jesus Cristo vence. E junto com Jesus Cristo vencendo, vence também a noiva, a igreja. Então fica calmo. Cristo já venceu e a noiva vai vencer também. Qual o futuro da igreja no Brasil? É de glória. Mas precisamos colocar a nossa consciência no lugar, respirar, dar um passo atrás e analisar tudo o que está acontecendo, para que o nosso testemunho não vá de ralo abaixo junto com esses caras que estão aí pretendendo resolver o problema da humanidade. E não vão. Mas Cristo lá no final, ele vence. E junto dele estará a noiva. Glória a Deus por isso. Diego, é isso. Nos vemos num próximo vídeo, então? É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Como vocês perceberam, o último vídeo fez efeito na minha vida, né? Fiz minha barba, higiene pessoal. É importante pro cristão, hein? E o barbudo aqui, vou falar que eu sou de esquerda e você é de direita, porque você é a cara de bebezinho ali, você é a cara do cara da Faria Lima, né? E eu sou o cara da USP. Hoje eu tô PSDBista. Ai, gente. Isso aí, pessoal. Deus te abençoe. Compartilha esse vídeo se você gostou, curta. Oi, Diego, pode falar. Eu acho que o pessoal deve ter ficado na expectativa. Mas e aí, eu voto em quem? Você vai votar naquele que seu coração te deixar mais em paz. Analise os dois, entenda isso tudo isso que a gente falou, coloca isso tudo na balança. Fala, eu sei que eu não vou votar no Salvador da Pátria. A partir daqui, então, eu vou analisar os prós e contras de cada um e vou fazer minha decisão em paz no meu coração, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Faça isso. É isso. Gente, até um próximo vídeo. Tamo junto.